Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho? Olha só como vai ficar a pintura. Vamos então ver o passo a passo. Vou começando aqui com essa pintura pro fundo. Isso aqui que eu peguei é o incolor, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessas regiões mais adentro. E eu peguei um pincelzinho de maquiagem, um pincelzinho maior. Não por necessidade, posso estar fazendo isso com qualquer tipo de pincel, mas para ser mais rápido, só para isso, né? Como ele é grande, aí adianta mais. E eu vou passar incolor por toda a região que eu quero colocar sombra. Pronto. Colocar um fundo, né? Uma sombra aí atrás. Eu vou crescer isso aqui com esse incolor só para eu ter espaço mesmo de espalhar, de sair espalhando o tom que eu vou usar, pra gente ficar assim aparecendo essa marquinha, mas é porque a tábua já havia pintado nela. Tô reaproveitando, tá? Aí fica aparecendo ainda um sujinho, ela não tava totalmente clarinha. E esse tecido, ele é tipo um azul bebê, um papelinho, tecido fininho, aí acaba aparecendo, mas não é manchado o tecido, não. E quando tem, assim, um tecido que tem uma manchinha, pronto, é ótimo, né? Pra gente fazer uma pintura. Se tem um tecido aí, manchou alguma coisinha, aí você pega ele, faz uma pintura no lugar que tem a manchinha e vai cobrir, vai dar certo. Ó, eu passei, gente, o incolor por toda essa região. Olha, se o tempo estiver muito quente, se você não tem, se um pincel que você consiga fazer rapidinho essa colocação desse incolor, para depois vir com o cinza, então é melhor você ir fazendo pedacinho. Você passa um pouquinho aqui, passa o cinza, o tom que você escolher aí para o fundo. Eu escolhi aqui o cinza, nem claro demais, nem escuro demais. Aí você, por exemplo, você passa por aqui, vem com cinza, aí segue em frente, passa mais um pouquinho, e assim você vai indo, porque seca, né? Aí não adiantou de nada você passar o incolor. E o incolor aqui, pra mim, ele vai ter a função de, vamos dizer que, manter o meu esfumaçado. Porque às vezes a gente esfumaça, se pega o tecido, aí esfumaça um tom por ficar bem pouquinha tinta, porque aqui, ó, ficou bastante tinta, mas aqui pra fora fica basicamente nada, né? Então, por ficar pouquinha tinta, a gente lavando com o tempo vai saindo, vai sumindo. E quando a gente faz essa camadinha aqui com esse incolor, a nossa tinta se prende sobre esse incolor, né? Se prende melhor o tecido que está úmido e não vai sair depois. Então é bom colocar. O tecido soltou um pouquinho aqui, mas tem problema não. Dá pra fazer. Vou trazendo esse cinza aqui. A parte de dentro com tinta, a parte de fora só a sujeirinha que restou no pincel. E vamos em frente. Tô deixando assim uma sombra meio solta para baixo. Então, isso já indica que a nossa luminosidade, ela tá vindo lá de cima.
Marcar também bem aqui embaixo, para marcar mesmo, deixar bem visível de onde vem nossa luz. Pega o pincelzinho mais que sujinho, tá? Cuidado com o excesso de tinta. E outra coisa, essa sombra que tá sendo feita aqui, tô fazendo com cinza, mas você pode pegar o tom aí na sua casa que você gostar, tá? Ah, eu gosto de uma sombra amarela. Pegue um amarelo canário. Eu gosto de uma sombra verde. Aí você pode pegar até o verde pântano, se você quiser, mas desde que você pegue só sujeirinha de pincel, tá? Você suja só os pelinhos, tira todo o excesso, vem e vai passando aqui em cima desse incolor. Que ele enrugou um pouquinho no tecido, soltou, enrugou um pouquinho, aí marcou mais. Deixa eu pegar um incolor pra me ajudar a espalhar essa tinta. Dá sempre pra dar uma corrigidinha. Só quero enlarguecer um pouquinho mais essa sombra aqui. Olha só. Pronto, por aqui também vou trazer. Mas mais marcado mesmo, só nos pontos assim, ó, adentro. Deixando uma sombra bem visível, solta. Pra gente já ir determinando o nosso ponto de luz. Deixa eu pegar um pouquinho aqui de incolor. E vamos seguindo. Aqui eu marco um pouquinho mais. A nossa sombra vai ser só isso, viu? Eu tô fazendo ela inteira com você, não é porque vou colocar outros tons e tal. Não, é porque como é uma sombra solta, aí às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade pra onde colocar, né? Pra onde puxar. Aqui, nessa parte de baixo, dessa pontinha de laço, aqui em cima não cabe, né? Colocar. Mas aqui precisa. Vou pegar um color porque já secou um pouco. Aqui, ó. Essa sombra solta, ela também fica boa com sépia, com rústico. Agora, é claro, né? Quantidade. Cuidado com a quantidade de tinta. Você vai sempre tirando, ó. Tira. Eu tô tirando aqui a parte. Mas pra não tirar na tampinha. Mas eu tô tirando, viu? Deixando sujinho pra poder passar o pincelzinho aqui no meu tecido. Pra não levar tinta demais. E depois você ter aí um borrão. Ou então, a sombra escura demais, muito mais do que o que você gostaria. Aí, fica bom, você pode não gostar. Se olhar e dizer, nossa, como ficou escuro. E aqui em cima, eu vou só tirar a sujeirinha do pincel. O pincel tá velhinho, durinho, pincelzinho número 14. Mas bem útil ainda, viu? Pronto. Deixa eu passar aqui um incolor. E deixa levar um pouquinho mais aqui, deixando mais marcadinho.
Bom, gente, é só isso para a sombra do nosso fundo, né? Do nosso trabalhinho. Bom, todo o fundo pronto, vamos para a pintura das folhinhas. Eu vou trazer vocês mais para pertinho da folhinha, tá certo? Nossas folhinhas vão ter, né, de base o amarelo-limão e o verde musgo, que é uma porção de amarelo-limão, e vou terminar com o verde musgo, preenchimento. Vou emendar, mas deixando aparecer um pouquinho esse amarelo-limão, ainda aparecer um pouquinho dele. Pronto, emendei a parte correspondente e o restante só preenchimento. Eu vou pegar, gente, o preto para fazer aqui sombra. Eu vou pegar o preto, mas você pode pegar verde pântano, verde pinheiro, um verde mais escurinho que você tenha, tá certo? Eu vou pegar o preto hoje. Aqui, ó, escurecer aqui embaixo. O perigo de você estar usando o preto é de você pesar um pouquinho aí, né, a mão e levar muito preto. Aí sua folha ficar escura demais e você acabar não gostando muito, mas dá para usar tranquilamente. Aqui eu vou passar um pouquinho assim, marcando, mas eu vou esfumaçar esse pretinho para baixo e para cima. Não vou sair colocando nervurinhas pra lá, pra cá, não vou não. Pegar um pouquinho de tinta só de um lado e, ó, vou fazer contorninhos. E é apenas isso a pintura da folhinha e o guia de cores para ela. Vamos fazer essa outra que tá aqui atrás. Nessa hora, você lava o pincel para poder continuar, viu? Porque tem preto no pincel, para você não acabar deixando mais escuro do que o que você deseja. Olha só, coloquei aqui amarelo-limão. E vou terminar a folha inteira com o verde musgo. Primeiro, a emenda. Vem aqui emendando os tons. Fez a emenda das tonalidades, pronto. Porque o restante será só preenchimento. Vai preenchendo aí devagarzinho, com cuidado, para não sair fora do risquinho. Porque, né, fica feio ter seu trabalhinho assim borradinho. Aí a gente precisa ter um certo cuidado. Popeline, eu acho que é um tecido que segura um pouquinho a tinta. É um tecido muito bom, porém, eu sempre acho que ele segura um pouquinho a tinta. E hoje eu tô pintando esse tipo de tecido. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com as emendas, para que elas fiquem melhor feitas. Não fique muito manchado. Às vezes, as meninas perguntam que tecido eu uso. Eu uso
todos os tipos de tecido que sair aparecendo. Olha, gente, vamos ao preto agora. Eu vou caprichar mais na região. Tem um pedacinho da folha aqui, eu não esqueci não. Mas eu vou colocar logo aqui a sombra. E aqui. Com o preto. E deixa eu esfumaçar um pouquinho aqui. Eu vou marcar um pouquinho aqui, olha. Aqui a separação, ó, divisão que a gente costuma fazer. Aí, aqui eu vou crescer um pouquinho esse preto, crescer para cá também. Crescer um pouquinho aqui para baixo. Sim, mas voltando a falar, deixa eu lavar meu pincel que tem muito preto ali. Falando de tecido, qual o melhor tecido para pintar? O melhor tecido para pintar é aquele que você pintar ele sempre. Porque, como assim, né? Se eu pinto só sacaria, eu vou aprendendo a lidar com esse tipo de tecido. Aí, eu vou tendo facilidade. Aqui. Se eu pinto hoje sacaria, amanhã popeline, depois eu venho com, sei lá, brim, vários tipos aí de tecido, todo dia eu vou ter uma dificuldade nova, porque cada tecido apresenta eu diria que um grau de dificuldade diferente, viu? Ah, então a gente parece que tá sempre perdido, sempre, não sempre perdido, né? Mas tem sempre um desafio novo. Às vezes é bom a gente parar um pouco, se você puder, né? Pintar sempre um tipo de tecido, você vai facilitar um pouco aí a sua vida. Pronto, essa folhinha vai ficando assim. Veja que eu coloquei os contorninhos saindo para lados diferentes. Você pode estar fazendo dessa forma também, tá? Ainda temos, então, duas folhinhas, mas deixa eu terminar logo esse pedacinho aqui, ó. Que é da folha também, né? Eu tô sempre pintando tecidos diferentes. Apesar de que o tecido que mais pinto ainda é sacaria, mas é sempre uma descoberta. Pronto. Pronto. Para eu pintar aqui essas duas folhinhas ao mesmo tempo, eu vou fazer assim. Lembra, esse tecido é popeline, né? E popeline, ele prende um pouquinho mesmo a tinta. Então, eu vou logo fazer a emenda aqui, ó. Emendar o verdinho desse aqui. Ver que já quer manchar um pouco. Deixar ainda aparecer um pouquinho aqui do meu amarelo. E venho pra cá. Deixa eu tirar essa tinta do pincel. Colocar aqui o amarelinho, amarelo-limão aqui. Fazer a emenda dos dois tons. Pronto, agora é só terminar de preencher tudo aí com o verde musgo, não é isso? Pronto, gente. Tudo preenchidinho, eu venho aqui com o preto. Olha, gente, é nessa hora a gente pode lembrar, né, um pouquinho da sombra que foi feita aqui pro fundo. Aqui, ó,
e deixar mais marcado, principalmente para essa folha, que ela tá assim mais afora, mais em evidência. Pra gente trabalhar um pouco a questão da nossa sombra solta. Aqui. Deixa eu fazer essa separação aqui mais marcada. Isso. Vou trazer aqui, ó, logo esfumaçar um pretinho aqui. Por aqui. Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui. É aquela sombra, né, esse pretinho que vai para todos os lados. Eu tô com a mão na frente, você tá entendendo nada, né? É que eu tô marcando, não dá pra ver lá em cima, eu tô marcando mais a sombra solta. As folhinhas lá, que eu deixei muito esfumaçada. Aqui, ó. E aqui. Pronto. Deixa eu só apagar um pouquinho esse contorninho, porque não é pra ele ficar muito riscado. É pra ele, né, fazer a função de uma profundidade. E falta, então, a gente fazer os contorninhos. Os contorninhos, tinta só de um ladinho do pincel. E vamos fazendo. Aqui. A gente sai delimitando bem, né? Esse contorninho aqui fora. Deixa eu crescer um pouquinho esse, arrumar um pouquinho, que enrugou um pouco o tecido. As minhas folhinhas ficaram mais escurinhas, mas era o que eu pretendia. E estão todas prontas. Vamos, então, agora para os azevinhos. Eu vou preencher aqui os meus azevinhos com o vermelho tomate. Preencher totalmente os 3, tá? Só são 3, pouquinha coisa. Eu vou passar um toquezinho de branco aqui, fazendo a separação das frutas. Deixar um brilhinho, uma luz, um brilho. Nesse caso ainda é uma luz, mas vou colocar um brilhinho. Aqui, um pouquinho de branco, brilhinho. E um pouco de branco aqui também. E os brilhinhos. Com o pincelzinho zero e o preto, eu vou vir colocando aqui, ó, a marquinha, aquele cantinho daquelas sepalazinhas, que ficam aqui, da parte da frente da fruta. Bom, então agora eu vou dar sequência pelos cílios.
Eu vou pintar logo essa parte aqui de dentro, as duas serão iguais, tá? Mas eu vou pintar uma para essa tinta não secar e não acabar tendo dificuldade com emendas de tons. Eu vou preencher aqui de branco e volto pra gente detalhar, viu? Aqui preenchido, eu vou pegar o verde musgo para começar uma sombra. Começar a colocar uma sombra aqui, nessa região de dentro, mas eu vou colocar com o verde musgo. O verde que nós usamos para as nossas folhinhas mesmo. Deixa eu esfumaçar aqui esse verde. Trazer ele um pouquinho mais longo aqui na região central. E vamos esfumaçando, emendando direitinho, né? Agora, desse outro lado aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo. Olha, gente, esse é um pincel número 10, tá? Os azevinhos, eu fiz o preenchimento, eu fiz o trabalhinho dele com pincel 0 e um pincel número 6. E usei lá o vermelho tomate, mas você pode usar o vermelho que você tiver em sua casa, tá certo? Pronto. Aqui, já esfumaçado esse verde aqui dentro. Agora, eu vou pegar o preto. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui pertinho, deixa eu pegar. E eu vou, olha, colocar um pretinho aqui em cima. Nós vamos intensificar, né, uma sombra aqui. Nessa hora a gente toma cuidado, faz o contorno direitinho, porque aqui já vai ficando um acabamento pronto, né? Vou trazer mais preto por aqui. E o preto, é claro, que ele tem que ficar mais curto do que o verde. Todos os tons têm que aparecer. O branco ficou maior que o verde e o preto ficará menor que o verde. A gente vai esfumaçar isso aqui, um tanto mais curto. Não vamos descer muito. Aqui. Só que aqui eu vou colocar um pouquinho mais, que eu quero crescer mesmo, né? Um pouquinho mais. Pronto. Vou fazer o mesmo nesse aqui, tá certo? Primeiro, vou preencher com branco, vou passar o verde, musgo, e depois eu passo um pouquinho de preto. Mesma coisinha, mesmo pincel, os mesmos tons. Aqui pra parte de fora do meu sino, eu vou preencher completamente de vermelho. O mesmo vermelho, gente, que eu usei lá no azevinho, tá? No meu caso, eu usei aqui o vermelho tomate, mas você pode usar qualquer outro vermelho, tá bom? Outra cor que você goste. Fica bom com o azul, por exemplo. Vou preencher tudo isso e volto pra gente detalhar. Tudo preenchido aqui na parte de cima, eu vou pegar a tinta aqui só de um lado do meu pincelzinho, esse é o número 6. E vou vir aqui, fazendo um contorno grosseiro, tá bom? Com bastante cuidado para não ter tinta do outro lado, não interessa. A mão pode ficar um pouquinho na frente, porque eu tô sem posição. Mas é só um contorno, não tem nada demais de ser feito aqui, tá certo? Deixa eu seguir. A posição está realmente bem ruim, mas vamos seguir.
Aí vocês devem ter observado, né? Que ficou assim um pouquinho borradinho, mas tem problema não. Esses cantinhos eu gosto de arrumar aqui com o pincelzinho 0. Aqui. E para os cantinhos que borram um pouquinho, como eu bem disse, eu venho com o branquinho aqui, olha. E passo aqui, melhorando, tá? Pronto. E deixa eu esfumaçar aqui. Tudo aqui preenchido, eu vou vir aqui com o preto, fazendo uma sombra aqui, ó, no sino que está por baixo. E essa sombra aqui, ela será bem mais projetada. Gente, ó, cuidado, tá? Com o preto que você vai pegar, não pega muito não. É bem pouquinho, uma sujeirinha de pincel. Aí você vai pegando mais, conforme você vê necessidade, tá certo? Mas não leve muito de uma vez não, pra não ficar escuro demais. Esse aqui de baixo eu vou ter que esfumaçar. Esse aqui de cima, eu vou deixar ele mais marcadinho pra acompanhar, tá? A sombra, ó, do nosso em volta, né? Sabe aquela luminosidade vindo lá de cima? E aqui, eu vou colocar um pouquinho também. Agora, eu vou colocar um pouco aqui, ó. Não tem essa curvatura assim mais marcada? Então, eu vou me aproveitar dela. Veja que eu peguei muito preto, não foi? Peguei um pouquinho de vermelho e vou vir aqui, ó. Assim, marcando. Deixa eu sujar um pouquinho mais aqui e aqui. Pronto, vou deixar dessa forma, não vou sair colocando luminosidade, tá certo? E vamos finalizar logo esse daqui preenchendo, olha, eu vou fazer o preenchimento aqui de vermelho, o mesmo vermelho, aqui, ó, tudo aqui, viu? Eu vou preencher isso aqui, aí eu volto pra gente detalhar juntinhos, tá certo? Preenchido aqui tudo com o vermelho, eu vou trazer, olha, aqui um pouquinho de preto. E vou descer ele aqui. Fica escurinho assim mesmo, tá? Esse pincelzinho é um pincel número 4. E eu vou escurecer, ó, aqui embaixo. Assim, redondinho. Pronto. Só isso, vou deixar dessa forma. Agora, vamos fazer o outro. Eu vou preencher a parte daqui de cima, olha, tudo com vermelho. E venho pra gente fazer a sombra juntinhos, tá certo? Bom, gente, eu preenchi aqui tudo com vermelho. Agora, eu vou pegar aqui o preto, eu vou colocar aqui, olha, fazendo uma sombra pra esse lacinho, tá? Ele tá encostadinho aqui em cima. Então, eu vou fazer uma sombra assim, bem marcadinha.
desse lado. Pra dar volume, pra trazer ele assim mais pra cá, né? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui de preto. E eu vou trazer uma sombra, olha aqui embaixo. E bem marcadinha também. Aí, eu vou aproveitando já, ó, escurecendo um pouquinho também aqui. Vai sumindo, mas vou escurecer. Aqui eu vou marcar ainda mais. E vou trazer essa sombra até aqui, ó. E quero uma sombra mais solta mesmo. Aqui eu vou marcar um pouquinho. Pouca coisa, cuidado com a quantidade de preto. Pra gente soltar mais esse lacinho daqui, viu? Não vou levar ele até a pontinha, não. Deixa ele aqui mais aqui embaixo. Pronto. Pra essa região, eu vou marcar aqui um pouquinho. Olha só, pego o preto, tiro o excesso, deixando os pelinhos sujinhos. Aí, eu venho aqui com o pincel bem leve, tá? Aperta o pincel não, bem leve. A mão bem leve, bem solto. Depois você vai pressionando, mas pra já deixa a mão bem leve. Passando aqui. Já não tem basicamente mais tinta no pincel, aí eu vou começar a pressionar mais. Aqui. E aqui eu vou sujar só, tirar mesmo a sujeirinha de tinta do pincel aqui em cima. Pronto. Vou deixar dessa forma. Eu vou fazer, né, o contorno. Deixa eu limpar aqui o pincelzinho. Pincel número 6. Limpei bem ele. Vou pegar aqui meu vermelho e vou fazer aquele contorno, né, aqui embaixo. A gente vem aqui, ó, e passa esse contorno com o vermelhinho aqui. E segue, né, fazendo o contorninho. Tirar aqui de cima e vou em frente. Aqui. É como se você tivesse com lápis, riscando, né, isso aqui. Cobrindo essa finalização aqui, ó. E vem até... Olha só, eu saí um pouquinho aqui, não foi? Então, fica clarinho. Então, só vou fazer o preenchimento assim, mais grosseirinho. E só. Ficou um pouco borradinho a parte de dentro, não tem problema não. Você vem com o branco fazendo correção, tá certo? Tem um acúmulo de tinta aqui que não tá querendo segurar. Então, eu vou fazendo assim, sem muita preocupação, depois eu faço a correção na parte de dentro. Mas eu quero um contorno aqui bem grosseiro.
Prontinho. Agora, eu vou fazer o preenchimento. Eu passei um pouquinho de branco aqui, tá? E agora, eu vou fazer o preenchimento, olha, disso aqui. De tudo isso aqui, tá bem? Com vermelho. E volto pra gente detalhar um pouquinho. Aqui preenchido já com vermelho, eu venho com o preto. Escureço um pouquinho aqui, pra ficar escurinho mesmo. E dessa vez, olha, a minha sombra, eu vou passar lá por aqui. Deixa eu tirar aqui o excesso de tinta do pincel. E vou escurecer desse lado aqui. Vou deixar dessa forma, tá certo? Agora, vamos para o laço. Eu vou sair preenchendo o meu lacinho com branco. Vou preencher aqui essas duas partes, tá certo? Essa porção aqui e essa outra porção. Vou preencher toda com branco e volto pra gente detalhar. Bom, eu preenchi aqui as porções, né, com branco. Agora, eu vou pegar aqui o cinza e vou escurecer esse pedacinho aqui embaixo. Não se preocupe, não vai se misturar com essa região aqui de trás, porque a gente ainda vai detalhar um pouquinho a borda do lacinho, tá certo? E deixa escurecer aqui um pouquinho nessa curvatura. Se você quiser usar o cinza chumbo aqui em vez do cinza, ou o cinza lunar, né, que ele é azulado, diferente, pode usar também, tá certo? Aqui eu vou trazer cinza. E se quiser usar o preto, também dá. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui. Pronto. Agora, vamos para essa aqui. Vou escurecer essa região aqui. Essa sombra, tá? Ela é esfumaçada. Olha só, sumiu, se perdeu em cima do branco. Aqui embaixo, e só aqui embaixo, a gente pode colocar uma sombra mais solta. E vou escurecer um toquezinho também aqui, a sujeira do pincel. Já fica com um escurinho aqui, enfim, por conta do acabamento que a gente fez, que sempre dá uma borradinha, né? Mas tem problema não, já complementa até. Bom, eu vou encher agora essa porção inteira aqui com branco, viu? Pra gente colocar as sombras. Preenchi tudo com o branco. Agora, eu preciso de uma sombra aqui, porque essa fitinha tá indo aqui para dentro. Eu preciso de sombra aqui, pela mesma razão. Eu vou colocar uma sombra aqui, porque tem uma ruguinha aqui. Eu vou colocar sombra nessa região, porque está mostrando a parte de dentro do meu lacinho. E, claro, acaba recebendo luminosidade inferior. Aqui eu vou escurecer também um pouco, nessa região de dentro. Aqui, olha.
Agora, deixa eu vir aqui esfumaçando esse cinza. Você pode estar fazendo esse laço, né, no tom que você gostar. Não precisa ser branco, necessariamente branco, né? Pronto. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, nessa curvatura. E vai se dispersando essa sombra por aqui. E vou escurecer também aqui, ó. Essa se dispersou para baixo, essa para cima. Vou deixar dessa forma, tá? Deixa só eu passar um pouquinho mais de branco aqui, ó. E vou deixando assim. Vou, então, preencher a última porção. A última porção é essa aqui. Preencher ela inteira com branco. Bom, preenchido aqui todo o restante do nosso lacinho, eu vou vir aqui, ó, vou escurecer aqui embaixo. E vou escurecer bem marcado. Aqui. Eu vou escurecer, a gente fica observando, né? Pensando qual será. Aqui vem a parte, ó, voltada para a luz. Então, essa parte aqui, eu vou deixar ela de sombra, voltada contra a luz. E vou escurecer levemente aqui, nessa curvatura. Essa outra porçãozinha aqui, eu vou escurecer aqui embaixo. Trazer essa luz assim, ó, meio caindo. Essa sombra, aliás, caindo aqui para o lado direito. E vou escurecer um pouquinho aqui. Escurecer lado a lado para arredondar um pouco. Esse cantinho aqui que deu uma borradinha, ele é fácil de corrigir. A gente deixa secar um pouquinho, deixa eu ver se já secou bastante. E passa o branquinho em cima. Ainda tá aparecendo. Depois eu passo mais uma camadinha de branco e ele vai sumir, tá? Pronto, gente, eu vou deixar de sombra dessa forma. Deixa eu passar só um pouquinho de branco aqui, fazendo uma correçãozinha daqui. Eu vou enfeitar um pouquinho as bordas e só. Agora, gente, de acabamento aqui para essa fita, eu vou pegar ouro. Esse é a opção número 2, redondo. E eu venho colocando pinceladinhas aqui assim, ó, na borda, tá? Com o tom ouro. Aqui. Pode colocar bem irregular, tem problema não, viu? Tente fazer muito certinho não, ao contrário. Vai colocando. Deixe assim. Se você tiver uma tinta relevo, acripuff, coisa assim, aí você pode colocar, tá certo?
tinta puff, né? Aquela que a gente depois passa o ferro no avesso do tecido, ela fica em alto relevo, fica saliente. Bom, se você tiver, pode estar colocando. Se não, você pode usar essa simples mesmo, ouro, prata, algum tom metálico que você tenha em sua casa, para fazer esse acabamento. No caso, eu não tenho. Aqui, vou colocando assim, tá? Em volta, só das bordinhas. Aqui foi o corte, não preciso colocar. Vou vir com o pincelzinho 0, então, e o sépia. E daí eu venho assim, ó, tipo um contorninho mesmo, tá? Bem regular também. Sim, esse eu fiz de contrasom, de contraluz, vamos assim dizer, tá? Aqui, ó. A luz tá vindo de cima, então não vou passar aqui dentro, eu passo, no caso, aqui fora. Aí eu venho trazendo, vai sumindo e vai aparecendo aqui dentro. Contorninho falhado e irregular. Pronto. Todo o acabamento para a borda da minha fitinha, eu vou fazer dessa forma, tá certo? Quando tiver toda prontinha, aí eu trago para vocês verem. Bom, gente, eu terminei aqui, olha, todos os detalhes do lacinho, colocando, né, o tom ouro e o sépia, que é a pintura do nosso trabalhinho inteiro. Deixa eu mostrar aqui bem de cima. Bom, pessoal, para hoje é isso. Logo mais, então, eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos, até o próximo!